E hoje, dia 19 de novembro de 2024, um subcomitê do Senado americano ouviu o AARO, que é o escritório dedicado a investigar objetos voadores não identificados. Escritório esse que foi criado lá no Pentágono por conta aí da alta demanda, tanto do público, do contribuinte americano, quanto dos próprios militares, de investigações de coisas estranhas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, pelo menos nos céus americanos, né? Tem aparecido algumas coisas que ninguém está conseguindo explicar, e aí por conta aí de vários casos que vão pipocando, criar esse escritório para investigar, fazer uma verdadeira coalizão de vários especialistas que vão tentar ajudar e colaborar para chegar numa conclusão sobre o que são esses objetos. Então, hoje teve essa audiência, né, esse subcomitê do Senado, aconteceu agora há pouco, estava assistindo e preparando aqui um breve roteiro para comentar com vocês algumas coisas interessantes que foram faladas durante aí essa audiência. Então, sem mais delongas, vamos lá comentar sobre o que foi falado. Então, essa audiência foi presidida aqui pela Gillibrand, né, que abriu essa audiência falando de transparência. Ela falou também do relatório recente que o AARO publicou, e que, entre várias coisas interessantes que foram faladas no relatório, não há nenhum indício de que esses objetos têm ligação com alguma tecnologia estrangeira, né? Se falava muito em China ou Rússia, poderia estar mandando objetos lá para vigiar instalações sensíveis nos Estados Unidos, como instalações nucleares ou militares, mas, segundo esse relatório do AARO, que eu comentei ontem aqui no canal, não tem nenhuma evidência de que outros países estão envolvidos aí nesses orbes, nesses objetos, que é uma coisa bem estranha. Então, se não é Rússia ou China, quem é que está controlando ou enviando, bancando aí essas coisas estranhas, esses objetos estranhos que estão sobrevoando ali locais sensíveis nos Estados Unidos? E também a audiência foi presidida por ela, pela Gillibrand, e também pela Ernst, que também estava lá para fazer perguntas e ouvir o escritório. O escritório esse representado pelo Kolosky, que é o novo diretor do AARO, que está no lugar do Sam Kirkpatrick. Sam Kirkpatrick, ele era o diretor desse escritório, mas ele foi conhecido como o verdadeiro engavetador de casos, né? Ele não tinha muita vontade de investigar ou subestimava os denunciantes, então ele sempre via ali com algumas ironias. No ano passado ele liberou um relatório que muita gente considerou invasivo, sem muita dedicação por parte do escritório e por parte dele, né? E aí ele saiu do escritório e agora entrou esse cara aqui, que é um engenheiro, um matemático, um cientista, e aparentemente tem uma visão diferente, né? Ele tem uma postura diferente. Ele está disposto a ouvir mais, né, os denunciantes, respeitar as opiniões desses denunciantes, investigar a fundo e ter a mente mais aberta. Então já é um avanço aí para que essa investigação seja levada a sério, né? Porque aparentemente o Kirkpatrick está meio que cagando e andando aí para as investigações que foram feitas. Então ele falou aí de algumas atualizações, né? Sensores melhoraram, que eles têm feito várias parcerias com vários escritórios lá dentro do governo americano, FBI, NASA, enfim, ele está fazendo várias parcerias para fazer essa investigação. E alguns professores de universidades, alguns universitários também estão colaborando. Então ele está falando que está havendo uma grande melhoria aí nos sensores e na forma de investigação, de apurar os dados, mas que falta mais coisas a serem feitas para que esse serviço seja aprimorado. Aí durante essa audiência ele mostrou esse gráfico aqui, que eu mostrei ontem para vocês parte dele. Eu mostrei essa parte aqui das altitudes, né? Expliquei para vocês ontem as altitudes, onde esses objetos são mais avistados. E ele explicou que essas altitudes que foram mais que teve mais frequência de aparição desses objetos é devido aos sensores. Os sensores deles são mais sensíveis aí a essas altitudes onde teve mais ocorrências. Aí tem essa outra parte do gráfico que eu não mostrei ontem, que mostra que a maior parte dos objetos que eles avistam são balões, né? Eles investigam e chegam à conclusão que são balões. Aí tem pássaros, tem drones, aviões, satélites. Nessa faixinha aqui tem satélites. E aqui são os formatos, né, de objetos que estão sendo avistados, né? Orbs está nessa grande faixa azul, né, as esferas, os orbs. Aqui nessa outra parte aqui, laranja, é as luzes, né? Então o que mais é visto é luzes, né? Uma grande porcentagem são luzes que as pessoas veem no céu. Aí tem aqui cilíndricos, que tem essa faixa azul aqui, triângulos, que eu acho que é 3%, né? Outros sem explicação tem essa faixa verde aqui, e assim vai.
E aqui embaixo são os países, né, onde mais aparece, mas já mostrei isso aqui no canal também. Japão não está aparecendo aqui por conta que eu coloquei minha caixa de imagem aqui, mas Japão é um lugar bem visitado aí por esses objetos. E nos Estados Unidos tem aqui na costa leste, oeste, no meio parece que não há muito interesse. Né? Então, aí durante essa audiência eles mostraram alguns vídeos. Esse aqui é um vídeo que aconteceu na Costa Rica, que está sendo investigado. E ele está lutando, ele falou, né, o diretor do Arrow, que ele está lutando para que esse vídeo seja desclassificado para que especialistas possam analisar ele. Nesse vídeo aqui da Costa Rica, eu já comentei ele aqui no canal, sobre ele aqui no canal, é um objeto que voa muito rápido e some no mar. Né? Então ele está lutando para desclassificar esse vídeo para que especialistas possam olhar ele com mais atenção e tentar chegar numa conclusão. Depois ele fala do GoFast, que é esse aqui, ó. O GoFast, famosíssimo, né? E ele chegou a algumas conclusões interessantes após analisar esse objeto. Ele foi falado que ele estava voando muito próximo das águas e voando numa velocidade absurda, por isso que ele foi taxado como objeto anômalo, né? Ou com tecnologia que a gente não conhece, né? A gente não consegue nada que voar, a gente não tem nada que voasse nessa velocidade que ele apresenta aqui nesse vídeo, mas depois de estudos, o escritório aqui achou algumas conclusões interessantes, como por exemplo, ele não estava perto do mar, e sim, ele estava a boa altitude, aqui fala em 13 mil pés, né? Então ele estava bem alto, não estava perto do mar, isso foi uma ilusão de ótica, e que a velocidade dele era absurda por conta do efeito de paralaxe, né? Por conta da nave que estava fazendo a captura da imagem estava numa velocidade, o objeto também estava numa outra, tinha perspectiva, e tudo isso resultou numa ilusão de que o objeto estava mais rápido do que ele realmente estava. Não chegou à conclusão do que o objeto era, mas trouxe informações que tornam ele menos fantástico. Isso é bem interessante também, né? Que foi levantado aí durante a audiência. E tem esse objeto aqui que foi filmado. Esse aqui ele falou que é um caso que não é muito conhecido pelo público. Realmente, a primeira vez que eu vi esse vídeo foi agora, durante essa audiência, onde eles observaram um objeto que aparentemente estava voando por entre um gás muito quente que estava saindo de um vulcão em erupção. Então, nenhum objeto humano aguentaria voar numa condição como essa, né, com gases muito quentes acontecendo ali, ele derreteria, coisa e tal. Mas depois de uma análise mais aprofundada, pixel a pixel, eles chegaram à conclusão que esse objeto, na verdade, não estava atravessando o vulcão, e sim os gases do vulcão, e sim ele estava numa distância bem mais próxima do observador, mas por conta de ilusão de ótica, né, parecia, né, que ele estava atravessando os gases quentes. Né? Então isso aqui também foi desmistificado. Ainda não sabe o que o objeto é, mas também se tornou menos fantástico do que eles estavam pensando previamente, né, que ele estava atravessando gases muito quentes. Então ele foi mostrando essas coisas aqui, mas depois ele entrou aqui numa vereda, por assim dizer, de objetos que eles não conseguem explicar. Isso foi a parte mais interessante para mim. Ele fez alguns relatos bem interessantes. Um primeiro foi de um policial que viu uma luz laranja, um orbe laranja a uma certa distância. Aí ele caminhou na direção desse orbe, né, que estava emitindo uma luz laranja, e quando ele chegou perto, essa luz na verdade era emitida por um objeto, uma esfera preta, né, um orbe preto, bem preto, né, e ele emitia essas luzes, né? De vez em quando ele soltava uma luz laranja que tornava o orbe ou a esfera toda alaranjada. Mas aí quando ele chegou perto, ele viu que era uma esfera preta. E aí ela se inclinou 40 graus e partiu numa velocidade absurda para o céu. Que segundo o relato do policial, nada que ele conhece, drone, avião, qualquer coisa, voava numa velocidade como esse objeto apresentou. Aí esse caso está sendo investigado. Ele falou que era do tamanho do carro. Eu pedi para uma inteligência artificial fazer essa imagem. Deixa eu ver como é que ela está aqui na tela, se não está cortando. Ah, tá ok. Então, ele fala na audiência, né, o Kowalski, que o objeto, segundo o relato, era do tamanho de um carro, um pouquinho maior, e não há marcas no local. Depois foi peritos no local para investigar e não encontraram marcas de nada no chão, nada que mostrasse que esse objeto esteve ali. Né? Mas parece que teve mais de uma testemunha, sei lá, está sendo investigado esse caso. E outro caso que foi comentado por Kowalski é de um caso envolvendo 2 aviões que estavam voando em paralelo. E aí os 2 aviões estavam fazendo vídeos um do outro, não sei para qual finalidade. E aí, de repente, um objeto atravessou, né, passou pelo meio desses 2 aviões e partiu em alta velocidade. Um objeto um pouco menor, né, que eles não conseguiram explicar também. Está aí sendo investigado, também tentando colher mais dados. E também teve um caso de trabalhadores saindo de uma empresa e aí eles olharam para o céu e viram um objeto cilíndrico do tamanho de um avião, só que ele era cilíndrico, ele emitia luzes também.
e estava estacionado no céu, estava parado. Estava parado, depois acho que ele saiu, foi para outro lugar, mas ele ficou um tempo estacionado e também as testemunhas não conseguiram explicar o que era. Era um objeto cilíndrico do tamanho de um avião. Esse objeto também está sendo investigado e não tem muita informação sobre ele. E aí ele terminou a audiência falando que eles estão precisando de mais sensores, de mais tecnologia, de mais apoio para conseguir pegar esses metadados que poderiam trazer aí alguma solução sobre o que seriam esses objetos. Ele fala da classificação, né, porque tem muitos casos que estão classificados. Aí você vê que muitos casos envolvendo balões estavam classificados. E aí teve o FOIA, né, que é aquele serviço para você conseguir desclassificar documentos. Eles trazem à tona esses casos e aí muita gente acha estranho. Pô, mas eles estão falando de balões? Por que a captura de um balão seria algo secreto? Por que eles iam colocar isso como um documento classificado? Basicamente, eles não querem que a China ou a Rússia saibam dos métodos, dos equipamentos que eles têm, da tática que eles utilizam para investigar qualquer coisa anômala que aparece ali nos seus americanos. Então, por isso que eles colocam como classificado. Não é nem por conta do balão que foi encontrado, e sim por conta do método utilizado. Aí a Gillibrand, a senadora que estava lá, perguntou, né, sobre o que aconteceu na base de Langley. Eu trouxe aqui para vocês que o Pentágono estava preocupado com vários drones, vários objetos voadores não identificados aparecendo como enxame perto de bases americanas. Trouxe esse vídeo recentemente para vocês. Ela perguntou sobre isso, porque até agora não tem uma resposta. Foi um evento que aconteceu durante 2 semanas, ela fala isso durante a audiência, né? E ela perguntou se o Arrow tem o escritório, né, tem alguma informação, como eles podem ajudar para resolver esse tipo de situação. E ele fala, né, o Kowalski fala que eles estão investigando, eles não sabem, por exemplo, se são drones, eles vão para um departamento X, se são balões, vão para outro departamento. Então ele fala que, por enquanto, eles não sabem o que é e que para saber eles precisam, por exemplo, de ajuda de universidades. Mas para que os universitários possam ajudar, eles têm que ter esses vídeos, esses documentos desclassificados, porque como é que eles vão trabalhar se eles não têm o material? Então o escritório, o Arrow, está trabalhando para desclassificar esse material, esses documentos, para que mais pessoas tenham acesso e possam ajudar a colaborar aí com investigações. Mas ele fala que vários departamentos dentro do governo americano já estão colaborando, FBI, NASA, né, e assim por diante. Então é isso. Essa audiência foi interessante nesse sentido, você vê que o governo americano, o Senado americano está preocupado, eles realmente não sabem o que são alguns objetos. Alguns, como eu falei aqui, ele até desmistificou o GoFast, mostrou que a velocidade dele não é uma coisa tão absurda, que era uma questão de paralaxe, né, uma ilusão de ótica, mas que alguns casos não tem explicação. Isso tem preocupado eles, porque está mostrando uma certa fragilidade do espaço aéreo americano, não só para o contribuinte que se sente desprotegido, mas para possíveis inimigos. Então eu sinto que agora que com o Kowalski ali no comando do Arrow, né, do AARO, as coisas comecem a andar melhor do que estava com o Kirkpatrick. Não teve muita novidade, né, mas teve esses casos aí que realmente são bem interessantes. Essa coisa da esfera preta aí que saiu voando, achei bem interessante. E vou continuar acompanhando. Quando tiver mais informações, tudo que for saindo sobre esses casos eu vou trazendo para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscrevam no canal. Ufa, acho que eu consegui fazer aí um resumo, né? Foi uma audiência bem curta, não deu nem 1 hora de duração, então eu tentei fazer uma síntese de tudo de mais interessante que foi falado lá. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque ajuda pra caramba para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e espalhe para mais pessoas. E se você quiser me ajudar meu trabalho aqui, já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Ela tem aí nos ajudado já faz quase 3 anos, né? E se você quiser comprar roupas da Insider com desconto da hora, é só usar o cupom SCHWARZABF, que nesse mês vai te dar 15% de desconto. 15%, que somado às promoções que estão rolando lá por conta da Black November, os descontos podem chegar até 40%. É quase a metade do preço. Insider que faz uso da expertise conquistada por pesquisas espaciais para compor a tecnologia de sua roupa. Então elas têm tecnologia anti-odor, anti-suor, desamassa no próprio corpo por conta das pesquisas espaciais feitas por empresas, por agências como a NASA. Então, se você quiser comprar a sua roupa da Insider com desconto da hora, é só usar o cupom SCHWARZA. Fazendo isso, você tem uma roupa de qualidade nas suas mãos e ajuda isso que você fala a manter seu trabalho aqui nessa distinta plataforma. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!